Quer furar a bolha em 2026? Mostrar principalmente para você que você pode sim mudar o curso da sua vida, ser protagonista de uma história linda. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou compartilhar com vocês 3 insights poderosos que fizeram eu, aí um nada nessa vida, mudar totalmente a jornada e a trajetória. Eu, Esther Loft Oliveira Silva Elos, que há menos de um ano atrás estava em um CLT, muito bom por sinal, uma multinacional, ganhando 5 mil reais, e hoje em menos de um ano tem um faturamento aproximado de 70 mil reais por mês com a minha empresa. É isso mesmo, então fica aqui nesse vídeo, até porque nosso lema é rica, nós já somos, né? Nosso saldo bancário em abundância, em muita abundância, ele está chegando no plano físico também. Tudo é questão de alinhamento e é isso que nós vamos compartilhar hoje aqui. Vamos embora então. Seguinte, uma frase que eu falava demais, e que eu aconselho você. E que se você não tiver essa virada de chave, vai ser muito difícil você mudar o seu campo físico. Porque a gente só materializa no físico o que a gente de fato acredita aqui, tá bom? O físico, ele é a materialização, é a externalização de algo que já foi pensamento. Então, por que eu falo que vocês precisam estar muito de acordo com essa verdade? Porque sem ela, vocês não vão conseguir mudar de realidade, porque vocês não vão acreditar nisso. Que é, eu já fiz de tudo. Eu converso com muitas pessoas que têm negócios, pequenos negócios, ou que estão no CLT, mudando do CLT que seja, que falam assim, mas eu já fiz de tudo para isso dar certo, mas eu já fiz de tudo para o meu negócio crescer, mas eu já fiz de tudo. Você tem que tirar essa palavra da sua vida. Por quê? Mas por que você fala isso, Esther? Porque quando lá atrás eu estava tentando vender seguro, porque eu via que tinha escala, quando eu estava vendendo cosméticos aqui no meu condomínio, quando eu estava tentando curso de dropshipping, para mim existia mais 1 zilhão de oportunidades e eu não iria desistir até que eu encontrasse um negócio que tivesse escalabilidade e que me desse uma visão clara aí do futuro que eu estava buscando. Então não existe isso de, mas eu já tentei isso, isso e isso. Tira isso da sua cabeça. Se concentre que não importa quantas e quantas vezes eu tiver que tentar, eu vou recomeçar. Se for para eu identificar o negócio que vai mudar a minha vida. Não importa se eu ficar 10, 15, 20 anos buscando algo que vai aí mudar a minha vida e me fazer sair de uma vida mediana, né? Viver uma vida mediana 80, 90 anos, ou viver uma vida mediana que seja 50, 30 anos e dar um pulo para viver o extraordinário, porque você ficou tentando durante 30, 40 anos. Então é isso que você tem que mudar agora, imediatamente na sua cabeça. Eu não vou sossegar e eu vou mudar isso na minha cabeça. Eu já fiz de tudo. Isso é pensamento de vítima, tá? De vítimas que falam, ai, mas eu já fiz tudo, então por isso que não existe, o universo não está aqui para nos servir. Ao contrário, nós que temos que buscar incansavelmente o alinhamento com ele, que o externo virá. Então, pare agora. Pare de falar isso. Eu já fiz tudo. Tira esse vocabulário da sua cabeça. Não fale isso, tá? Você não fez tudo. Existem infinitas possibilidades. E outra, quando eu converso com pessoas que falam isso, eu falo, você já fez tudo? Mas você já contratou um especialista para lançar o seu produto que seja no Mercado Livre? Você já foi atrás de empréstimos bancários? Você já foi atrás disso? A pessoa sempre fala que não foi. Ai, mas aí eu vou me endividar. Mas é o preço do sucesso. Então, entende que quando você limita a acreditar, você está contando uma história triste para você. Você está contando uma história triste na sua cabeça, falando, você prefere acreditar nisso, né? Que aí meio que mascara essa deficiência sua de talvez ir mais atrás de oportunidades, dar mais a cara a tapa, tá bom? E outro exemplo, mas eu já estou tentando isso há 2 anos e não dá certo, então você está fazendo errado. Mude alternativas, mude a rota, tente de outra forma. Se você está tentando e não está tendo resultado, mude. Você não é obrigado a ficar nesse formato, sem escalabilidade, tá bom? Isso é um ponto muito importante, gente. Vamos lá. O universo, eu gosto muito quando a gente entra nesse tipo de conversa, porque foi o que de fato virou a minha chave. Deus, ele ama todos. Nós somos filhos dele. Então, assim, não tem como hoje você virar e falar, mas o Senhor deu a casa para fulano e não deu para mim. Você que é mãe, que é pai, principalmente, você vai entender muito, eu não sou, mas você vai entender muito bem o que eu tô falando. Vamos lá. Um pai e uma mãe, na sua benevolência, no seu amor por filhos,
Ele não vai falar assim pro filho, ai, eu vou dar esse carro pro meu filho, pro outro eu não vou dar. Ai, eu vou dar essa casa. Um pai e uma mãe jamais vai falar isso, porque o amor dele para com nós é infinito. Ele não vai fazer isso. Então, logo Deus, o Criador de tudo, que formou, ele não vai falar, então esse daqui eu vou dar isso, esse aqui. Não, não existe. Por isso que ele deixou as leis do universo. E a pessoa que tiver mais predisposição para entender esse enigma, para decifrar as leis, logo, né, ela entrará em alinhamento e através desse alinhamento, ela conseguirá materializar tudo que está no seu pensamento. Se você entender que Deus aí o Criador do universo, de tudo, das constelações, a consciência infinita, ele nos criou. Ele criou tudo que existe vida hoje. Ele criou o céu, ele criou as estrelas, ele criou os oceanos, todos os animais aí das profundezas do mar, do oceano, né? Aí da fauna, tudo ele que criou, a infinidade de pássaros que existe. Olha só essa consciência, o tanto que ela é linda. Muitas das vezes eu paro e fico apreciando isso e falo, olha a consciência por trás disso. Ele teve a consciência e materializou ela. Olha que linda, é lindo demais. Logo, ele deixou tudo que ele criou possuir vida. As árvores, os seres humanos, tudo. E tudo se retroalimenta. Tudo tem estações, estação boas, estações frutíferas, estações não tão boas, estações de recolhimento, assim como é a vida. Até porque eu gosto muito de linkar tudo, tá, gente? Questão de leis, questão de física quântica, questão de espiritualidade bíblica também, mas vamos lá. Então, logo, nós também teremos aflições, porque até na natureza existem fases que não são tão boas. Existem estações que não são tão boas, ok? Então, isso faz parte da vida, é a vida acontecendo. Se ele deixou as leis para com nós, tá? Ele nos deu, e o que nos difere, voltando um pouquinho das outras criações dele? De uma árvore, de um animal. O que difere? A nossa consciência, o nosso raciocínio. Eu fico emocionada quando eu falo desse assunto. Isso que nos difere. Então, se isso E se isso nos faz diferente das demais criações dele, logo existe um propósito para isso. Porque ele é a consciência plena, ok? Então, se ele nos deixou, aí a centelha divina, nós também temos o dom de criar. Como assim, Esther? Nós criamos lápis, nós criamos um iPad, nós criamos tantas outras coisas, a casa, tudo existia aqui e o ser humano materializou. Porque lembrando, nós somos a única criação do divino que tem esse poder de raciocínio, de materializar o que foi aqui pensado e imaginado aqui, porque nós temos raciocínio. Então, logo, se você entende que o Criador, ele criou tudo, criou o ser humano, ele não tem mais apreço por um ou por outro para falar, eu vou dar essa matéria para você. Vou dar esse iPad, olha, está muito bonzinho, toma. Não existe. Existe o ser humano que se conectar melhor com a sua criação como um todo e com o alinhamento das leis, vai conseguir o que está aqui trazer para o físico. Por quê? Se a consciência plena e divina pensou no ser humano e conseguiu materializar, logo, nós também temos esse dom, ok? E o ser humano que estiver mais próximo, nós nunca estaremos igual, porque nós não somos nada perto da fonte. Mas logo, se nós formos 0,01 mais perto dele, nós também conseguimos materializar. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu preciso falar sobre isso, porque estava tocando no meu coração. Então valoriza aí, já deixa o like, se inscreve no canal, porque estou com bastante demanda na empresa, graças a Deus. Então eu falei, eu preciso gravar esse vídeo porque eu fico preenchida, né? Parece que é uma missão minha gravar para tentar compartilhar um pouquinho o que eu aprendi nesse tempo aí de transformação com vocês também. Mas vamos lá então. Mas deixa o like aí, se inscreve no canal. Então logo, mas Esther, eu busco e não consigo. Vamos lá. Esses dias atrás eu vou contar uma história para vocês. Estava eu aleatoriamente procurando um fornecedor lá em Uberlândia, em Minas Gerais, um parceiro. A gente queria montar algumas coisas lá relacionadas à empresa. Eu falei,
como que eu vou conectar alguém aqui e achar? Olha que doido isso. Do nada, eu precisei pegar um Uber. E nesse Uber que eu peguei, tinha um motorista. E eu sempre converso com os motoristas, enfim. Esse dia eu conversei com ele. Ele era dono de uma estética automotiva, cara. E detalhe, depois nós ficamos parceiros, tudo. E detalhe, nesse dia ele não rodava muito tempo no Uber. Ele rodou esporadicamente esse dia. Que eu estava lá, viajando, que eu também não sou de lá. E nós nos conectamos. E fizemos aí, estamos parceiros, desenvolvendo negócios. Então, o alinhamento vai te conectar ao que você acha que é impossível. Gente, eu vivi tantas histórias esses últimos tempos com a empresa que eu queria muito compartilhar com vocês, mas daria livros e livros. Porque é muito pra andar, né? Pra ir para frente. Então, como que eu consigo ter esse alinhamento? Primeiro passo, não falando que você já fez tudo, porque você nunca fez tudo. Estando 100% aberta a mudanças, porque você vai precisar mudar. E um ponto importante, pare de cuidar da vida dos outros, cuide da sua vida. A partir do momento que você migra o seu campo, você... mas eu vejo aqui no condomínio, muitas pessoas acabam brigando em condomínios e cuidando da vida dos outros até em grupos. Você está minando o seu campo com energia errada. Sua energia tem que estar 100% concentrada na fonte, no que você de fato quer, que é mudar de vida e prosperar. Pare de cuidar da vida dos outros. Elimine esse campo, elimine esse tipo de energia da sua vida. Não só essa energia do perdão, tá? Então, a primeira coisa, parar de falar que você já fez tudo. Segunda coisa, focar 100% da sua energia no que você realmente quer, ok? Pare agora. Exclua do grupo, bloqueia, saia. Você não precisa focar nisso, senão é o que você quer. Entenda que você é o único responsável de onde você está hoje. Esse é o terceiro e último, que é assim, que é a dica que você precisa saber. Se você não entender que você é o único exclusivo responsável por onde você está, você não vai mudar de vida. Mas como assim, Esther? Meu pai fez isso, minha mãe fez isso. No meu último emprego fizeram isso, isso e isso. Quando o Marçal fala que a gente tem que aprender a pegar a energia, canalizar até as energias ruins, isso é verdade. Porque não importa o que fizeram, não importa o que você aprendeu com o que fizeram. Então, a partir do momento que você deixar que, ok, fizeram errado, ou eu fiz errado, mas eu me arrependo, a partir de agora não me importo mais assim, ou fizeram errado, mas o que eu aprendi com isso? Não dá mais credibilidade para esse tipo de pessoas, aprender a fazer um procedimento diferente, tudo, absolutamente tudo depende de você, você é o protagonista. Então, pessoal, uma coisa muito interessante de falar é que assim, quando as pessoas vêm conversar comigo, Esther, como que vocês conseguem? O Cláudio, ele é assim, meu esposo, né, que é meu sócio hoje, ele tem alguma ideia, eu já vou e faço. Esses dias atrás mesmo, nós tivemos uma ideia de montar parceria com um youtuber, né, um youtuber já grande aqui no canal, no YouTube. Ele falou, será que ele vai dar ideia? Será que ele vai, né, acho que ele não vai não, muito grande, nós somos pequenos. Eu peguei e mandei mensagem, eu falei assim, não importa, nós já temos. Você precisa parar de ter vergonha. Quem quer prosperar, quem quer mudar de vida, não pode ter vergonha, não pode ter medo, não pode ter preguiça. Isso não faz parte da pessoa de sucesso. Então, assim, eu não sei se eu consegui ser muito clara nas dicas aqui, ou se vai contribuir para você, mas eu espero do fundo do coração que contribua um pouquinho para essa mudança de mentalidade. Existem inúmeras dicas, inúmeros livros, inúmeros insights que eu gostaria de compartilhar. No momento certo vai dar certo, porque acaba que a demanda é muita. Mas foque nisso, pare de falar que mas eu já fiz de tudo, esteja aberto e fale, eu vou fazer quantas vezes for necessário. Sabe aquele filme, Fique Rico ou Morra Tentando? Você tem que pensar nisso. Quando eu ativei o meu drive para pensar só nisso, não importa o preço, se o preço não for, eu tiver que ir contra o meu casamento, que ir contra os meus valores de cristão, o que for o resto eu vou pagar. E é isso, se você de fato quiser mudar de vida, quiser prosperar, quiser romper a bolha, quiser ser o primeiro milionário da sua família, você tem que pensar dessa forma. Não importa o outro, ao contrário, eu vou fazer. E é esse pensamento que eu me despeço. Instale ele dentro de você, no seu DNA. Não aceite pensamentos opostos. Alguém chega e fala assim, mas quem é rico? Esses dias atrás, uma amiga minha chegou e falou assim, eu não quero prosperar não. Porque quando eu prosperar, as pessoas vão ter inveja de mim. Eu falo, mas já tem inveja agora.
Agora você vai deixar de prosperar, de ser luz na vida de outras pessoas, de ajudar as pessoas ao seu redor, de viver o que você quer, de incentivar outras pessoas a sair da bolha porque você tá com medo de inveja? Isso não existe. Isso é desculpa. A não ser que eu não quero. Tudo bem? Escolha sua, ninguém é obrigada a nada. Agora, falar que você não quer porque vão sentir inveja, isso daí é uma historinha que você tá se contando para não pagar o preço. Tá bom? Pense nisso. E eu espero que você mude de vida a partir desse vídeo. Que algum pequeno insight faça você mudar.